E aí, galera, Luiz Castro rumo ao Corinthians. Parece que a gente está tendo aí um Lisca versão lusitana, pelo que a gente pôde apurar, pelo que a gente pôde ver até da aba do GE. Freeland e Durcésio, né, com certeza impressionados com a nova estrutura do Crystal Palace. O Botafogo publicou essas informações e também contrato definitivo. Eu acho que é importante a gente falar sobre todos esses fatores. Bom, primeiro de tudo, eu tô falando um pouco mais baixo aqui, tá? Eu tô gravando aqui por volta de umas 6h30, 6h50, mais ou menos da manhã. Vou subir esse vídeo em um determinado momento. E assim que eu subir o vídeo, a gente faz uma live aqui. Estou pretendendo fazer uma live aqui por volta das 9 da manhã, 9 e pouca, para trocar uma ideia sobre tudo. Geralmente, quando a gente tem muitos assuntos importantes para tratar, é importante que a gente venha, né, e se posicione sobre tudo numa live, numa transmissão, no mínimo. Até porque eu vou ter um dia muito abarrotado. Eu designei, vamos colocar assim, todo o meu dia para cuidar, né, dessa situação das doações lá para Petrópolis. Eu e uns amigos ali, a gente vai sair, vai no atacado, vai comprar os mantimentos e colocar nos pontos de doação para Petrópolis, beleza? Bom, continuando. Eu acho que a primeira notícia a gente já pode matar aqui é sobre o Crystal Palace, né? O Botafogo publicou imagens do presidente Dorcésio Melo e do diretor, né, ex-diretor executivo, e que agora deve pegar a gerência sênior, né, de transição base profissional, Eduardo Freeland, ambos com o John Textor, conhecendo as instalações do Crystal Palace, conhecendo como é feito por lá, o que mudou a partir do momento que o John Textor chegou lá, quais foram os investimentos feitos, para onde foi direcionado esse investimento em termos de estrutura, gramado indoor, base profissional muito integrados. Né? O John Textor já falou que pensa isso como fundamental, que ele não quer, por exemplo, o profissional no Newton Santos e também não quer e não quer, sei lá, as categorias de base longe. Né? E ele já fala de uma projeção até de construir CT profissional, né, ao lado do CT de base, num outro terreno. Né? Então é bem interessante isso. Né? Mas aí muita gente me pergunta, é até uma informação importante, sobre o núcleo de saúde e performance. Né? O pessoal que fez um projeto que saiu lá em dezembro, novembro na verdade, né? O Botafogo publicando que ia construir um núcleo para melhorar as instalações do Newton Santos, e me parece, tá, por uma informação que eu pude coletar, que o Botafogo ele está sanando isso. Parece que o Textor ele vai direcionar um mínimo investimento para o Botafogo provisoriamente ter uma estrutura melhor no Newton Santos, certo? Porque o CT profissional não vai ficar pronto de uma hora para outra, o CT da base também não. Né? Então você tem que ter uma estrutura melhor no anexo do Newton Santos, até para atrair jogadores. Né? Então parece que vai rolar uma melhora bem significativa nos aparatos, né, nas instalações do Newton Santos, para pelo menos o Botafogo ter um 2022 mais estruturado, tá bom? Outra situação que é importante ser ressaltada é sobre o Luiz Castro, tá? Parece, né, cara, que houve leilão, né, o técnico português aí, eu não vou dizer nem ele propriamente, mas o agente dele, o empresário dele, parece que não foi muito correto com o Botafogo, não. Né? E nem com o Corinthians, né? Vamos colocar assim, porque ele tá errando com os dois, né? Com quem ele vai acertar é independente disso, né, cara? Ele tá fazendo leilão, ele tá fazendo com os dois. Né? Ele não fez só com o Botafogo, ele fez com o Corinthians, mas o Corinthians parece que foi o escolhido. O Botafogo estava muito confiante, né, que ia acertar, né, a chegada do Luiz Castro ainda nessa semana, ainda nessa segunda-feira. Né, isso está tudo na matéria do GE da Renata de Medeiros. Né, já tinha troca de documentação. Quando você entra num estágio, gente, para quem não entende muito de negociação de futebol, né, você tem a sondagem, ligações, você tem conversas, você marca uma reunião, negocia. E aí quando começam as trocas de documentação, né, cara, documento para cá, para lá, assinatura, minuta, é porque realmente a parada está muito avançada. E quando você avança nesse estágio com o clube, naturalmente, por motivos evidentemente éticos, né, você não avança contra o clube também. Né? E foi o que parece que o staff aí, o empresário do Luiz Castro, que nesse momento parece estar lá em Goiânia, ele fez. Ele chegou ao Brasil,
né? Chegou a trocar documentos com o Botafogo, de acordo com essa matéria do GE, e mesmo assim ele foi lá, se reuniu com o Corinthians, deve ter feito uma contraproposta lá, e acima do valor que o Botafogo ofereceu, e o Corinthians parece estar disposto a pagar. Né? Se vai pagar, se vai conseguir arcar, é outra coisa, né? Mas né, que aconteceu. Né? E aí ele parece que está indo pro Corinthians depois dessa. E honestamente, né, cara, a gente sabe que o mundo do futebol, infelizmente, é assim, você tem esse tipo de pessoa trabalhando nele, mas como aconteceu com o Lisca também, né, cara? Eu não vou, na boa, eu não, eu talvez seja até melhor que não tenha vindo nesses moldes. E aí eu vou parafrasear muito meu amigo Fabiano Bandeira, que falou uma parada muito interessante no vídeo dele dessa manhã também, vejam lá. É, eu prefiro não me apegar ao nome nesse momento, eu prefiro me apegar ao projeto, à ideia. Né? O Luiz Castro é um cara com uma ideia de jogo muito renomada, uma ideia de jogo que talvez agrade o torcedor do Botafogo, em termos de protagonismo no jogo, né? E de transição base profissional. Eu acho que isso é o mais importante, é um cara que vai ter essa expertise de lapidar, mas aí não vai ser ele, beleza? Só que é a ideia. A ideia é um cara desse. E não tem só ele no mundo. Né? O Botafogo vai buscar um novo treinador. E aí, né, também é importante ressaltar que é importante às vezes você fazer as coisas um pouco mais na surdina. Né? Aí eu concordo muito com o pessoal que está falando. Né? O Textor ele falou que estava negociando com o Luiz Castro, que já foi, que entrou em contato tudo mais. E aí talvez você explane demais isso e faz com que o seu concorrente, no caso do Corinthians, se movimente de uma forma estratégica. Então, um ponto aí para o John Textor ficar mais ligado. Né? Eu acho que é importante de vez em quando você ser um pouco mais discreto. Enfim. E aí, se não vier o Luiz Castro, o Botafogo vai ter que buscar um novo técnico. E é isso. Outra coisa que é importante ser ressaltada é a questão do contrato. Tá? O contrato definitivo nesse momento ele é muito importante. Né? Por isso que inclusive está no título aqui. Né? Contrato definitivo é a chave. Né? É a chave para abrir uma porta de atitudes e ações no Botafogo. Isso acaba se tornando meio notório, sabe? O Textor ele está sempre em Londres, no escritório dele nos Estados Unidos, na Bélgica, onde ele adquiriu um clube da segunda divisão. Né? Então ele está fazendo, né, esses acordos, né, cara, tipo assim, com clubes com os quais ele já tem vínculo definitivo. E no Botafogo ele ainda não tem. Tá? Inclusive, ele adiou a vinda dele para o Brasil. Né? Ele chegaria no Brasil no dia 21 para assinar o contrato definitivo na segunda-feira, mas não vai acontecer. Né? Primeiro porque ele tem alguns compromissos na Europa. Né? Segundo, que o Textor ele está esperando a diligência ser totalmente feita, redigida da maneira certinha. A gente sabe que, cara, e está dentro do prazo. Tá? Uma lembrança que é muito interessante. Lembra que eu ficava lendo aqui as notícias do André Chame, né, que é o porta-voz da SAF do Botafogo? Então, eu lia e num determinado momento, quando a entrevista falava de prazo, ele falava que até o dia 28 de fevereiro, tá lá, tá no site do Botafogo, essa notícia já saiu há mais de um mês, que no dia 28 de fevereiro, né, o último dia de fevereiro, era o dia final até o contrato definitivo ser assinado, né, na diligência. Então a gente está dentro do prazo. Talvez não estejamos dentro do prazo da nossa ansiedade, né, do que a gente precisa, de uma proximidade de campeonato brasileiro. Né? Mas eu acho que é natural essa demora. E aí, quando ele chegar aqui para assinar, ele não vai vir mais agora, ele deve vir na outra semana, né, no carnaval. Ele não vem mais agora. John Texas deve aproveitar o carnaval maneiro aí. Mas ele não deve, falando sério, ele não deve assinar agora, ele não vai vir aqui, não vai ver o Botafogo Flamengo do jeito que talvez ele projetasse. E aí, a gente vai ter ele assinando esse contrato definitivo, e eu acho que a partir dessa assinatura de contrato definitivo, aí, irmão, acho que a gente vai ter as ações sendo feitas de forma muito significativa. Aí eu acho que ele vai colocar o Botafogo com prioridade máxima, entende? E eu acho que ele vai aproveitar essa ida dele à Europa, que ele já está na Inglaterra, vai para a Bélgica, para também buscar alguma situação com algum treinador português, que é o desejo dele. Tá?
Então é basicamente isso, cara. O contrato definitivo é muito importante, né? Vamos esperar ele ser assinado. Existem, né, a diligência ela está dentro do prazo, tá? Então eu não me preocupo com isso. Não me apego a técnico, não me apego a nome, eu me apego a projeto, a ideia, né? E o Luiz Castro acho que foi bem antiético aí com o Botafogo, se não ele, o agente dele. Né? E a gente está vendo aí o Frilo e o Durcésio lá conhecendo as instalações do Crystal Palace, beleza? Bom, eu devo estar publicando esse vídeo por volta de umas 8 da manhã, tá? Porque a internet está bem ruim aqui, então ele deve subir um pouco mais tarde. Lá para as 9h30 a gente se encontra aqui no canal Brano e Fogo para uma live, então já fica ligado se você está no horário. Valeu? Fui!